O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre nós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali ou ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por essa geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, esse texto do Evangelho, claramente Jesus fala sobre a vinda do reino de Deus, uma questão que inquietava os fariseus e o povo. Eles queriam saber quando e como ele viria, imaginando sinais espetaculares ou mudanças externas que pudessem observar. Mas Jesus, na sua resposta, nos revela que o reino de Deus não vem de modo visível ou com espetáculos. Ele afirma: o reino de Deus está no meio de vós. Essa resposta surpreendentemente nos convida a refletir sobre a natureza do reino de Deus. Ele não é algo que podemos esperar ansiosamente num futuro distante ou em eventos espetaculares, mas é uma realidade que já está entre nós, manifestada na sua presença de Jesus, na presença do Senhor no meio de nós e no seu modo de viver e agir. O reino de Deus já é uma realidade interior, é uma transformação que acontece no coração de cada um que acolhe a palavra do Senhor Jesus Cristo e se deixa conduzir pelo Espírito Santo. Ele nos ensina que o reino começa dentro de nós, nos pequenos gestos de amor, de justiça, de compaixão. Ele está sempre presente no nosso meio, ele está sempre presente nos deixando sermos tocados pelo amor de Deus, nos tocando, e também quando nós transmitimos esse amor uns aos outros. Assim, a pergunta que podemos nos fazer é: estamos realmente atentos à presença do reino de Deus em nossa vida? Ou estamos, como os fariseus, buscando sinais externos, distraídos com coisas que nos afastam do essencial? No entanto, Jesus também alerta seus discípulos sobre o que virá. Ele sabe que haverá tempos difíceis, momentos em que a perseguição e o sofrimento estarão presentes. Quando ele diz, dias virão que desejareis ver um só dia o Filho do Homem e não vereis. Ele diz, preparando-nos para a realidade do que é o seguimento dele, do próprio Cristo, no qual significa não estar isento de dificuldades. Jesus nos chama a sermos vigilantes, a não nos deixarmos enganar por falsos sinais e promessas que nos desviam do verdadeiro caminho. Quando Jesus menciona que o Filho do Homem no seu dia será como um relâmpago que brilha de um lado do céu ao outro, ele nos lembra que a manifestação plena do reino virá de uma forma que ninguém poderá ignorar. Mas até lá, nossa missão é sermos testemunhas do reino que já está presente, vivendo de acordo com os valores do Evangelho e sendo luz para o mundo, mesmo em meio às sombras das trevas, mesmo em meio às perseguições e às provações. Essa passagem também hoje nos chama a reconhecermos a presença de Deus no nosso dia, na nossa vida, nas pequenas coisas, nas relações que nós construímos. Num pobre que nos pede um alimento, numa pessoa que nos convida a fazermos uma caridade. O reino de Deus está presente quando somos misericordiosos, quando perdoamos e quando amamos incondicionalmente. Ele está presente na nossa vida de oração, na Eucaristia, na comunidade de fé que compartilha a mesma esperança. Que possamos pedir ao Senhor a graça de sermos discípulos atentos ao reino que já está entre nós, prontos para acolher sua presença com alegria e disposição. Que não nos deixemos levar por ilusões ou ansiedades pelo futuro,
mas que vivamos plenamente o presente, transformando-o com o amor que vem de Deus. Amém. Levanta-se Deus, pela intercessão da Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de toda a milícia celeste. Sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos os que vos odeiam. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.